Município de Criciúma prorroga a data para inscrição para sair da dívida ativa do município. E você vai ver também. Em breve, o CNPJ vai ter mudanças na sua composição. Número de suspensão de carteiras de habilitação versus multas não fecha a conta e muita gente anda se prevalecendo nas brechas da lei. E nevou e deu geada. Santa Catarina continua com as consequências da segunda onda intensa de frio do inverno. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje terça-feira, dia 1º de julho de 2025, 13h17 para você. E é claro, né, todo mundo vivendo essa onda intensa de frio, mas tá frio, né, gente? Por favor, né, o pessoal tá pedindo aí muito casaco, muito cobertor, as ações, né, solidárias estão pedindo isso porque realmente o inverno tá de rachar. Quem pensou, né, que seria um inverno mais quente pelas previsões aí das ondas de calor nos outros continentes se enganou. De acordo com os meteorologistas, esse inverno deve ser o mais rigoroso dos últimos 20 anos. Só hoje as estações meteorológicas do Planalto Sul, vamos pegar aqui Criciúma, da onde a gente fala ao vivo nessa terça, a Criciúma fazia quase 20 anos que não marcava temperatura negativa às 6 horas da manhã. Hoje, em alguns pontos, chegou a marcar aí menos 1,7 graus. É muito frio. E agora, 1h17, vamos ver, só 11 graus de temperatura aqui na região de Planalto. Então, mais ondas de frio devem vir e pena, né? Que a neve caiu ali no finalzinho da noite, começo da madrugada e pouca gente pôde aproveitar. Mas ela também foi num local bem isolado, daqui a pouco eu informo mais para você. Olha só, a agricultura familiar brasileira vai ganhar um reforço. O anúncio feito vai privilegiar alimentos fundamentais ao prato nosso de cada dia, como arroz, feijão e complementos. Durante a cerimônia, tanto o presidente como o ministro da Fazenda aproveitaram para fazer política. O governo federal anunciou o novo Plano Safra da Agricultura Familiar, que atinge um patamar de 89 bilhões de reais em investimentos. O evento contou com uma estrutura montada do lado de fora do Palácio do Planalto. Esse é o terceiro ano consecutivo em que o programa estabelece um novo marco financeiro. A nova edição do plano contempla taxas de juros reduzidas. Para a produção de alimentos considerados essenciais, como arroz, feijão, mandioca, frutas, legumes e verduras, os juros são de 3% ao ano. Em 2025, a produção de ovos também foi incluída nessa faixa especial. Já para os produtores que atuam com sistemas agroecológicos, o percentual é de 2% ao ano. A medida busca incentivar a transição ecológica e valorizar a bioeconomia e as florestas produtivas. De acordo com dados oficiais, nesses 2 primeiros anos do atual governo, o número de contratos cresceu 26% e o valor total financiado aumentou 21%. No ciclo 2024-2025, foram firmados mais de 1.600.000 contratos. A região Nordeste quase dobrou o número de contratos e o ticket médio por produtor saltou de 6 mil para mais de 35 mil reais. O aumento da oferta de alimentos contribuiu para a deflação observada no índice oficial de inflação no mês de junho. Itens como tomate, arroz, ovos e frutas apresentaram quedas nos preços, o que, segundo o governo, é consequência direta da política de estímulo à produção familiar. Além do crédito para custeio e investimento, o Plano Safra 2024-2025 também amplia o acesso à mecanização agrícola. Por meio do programa Mais Alimentos, serão destinados 12 bilhões de reais para a compra de máquinas e equipamentos de pequeno porte. O limite de financiamento para essa finalidade foi ampliado e a faixa de renda para acesso ao crédito também foi atualizada. Os juros para essa linha são de 2,5% ao ano. Durante a cerimônia de apresentação do novo Plano Safra, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou da importância do Plano Safra durante poucos minutos. Em boa parte de seu discurso,
fez críticas ao governo anterior, dizendo que Bolsonaro sempre fugiu dos debates contra o ministro, que a manifestação feita no último domingo na Avenida Paulista, segundo o ministro, teria sido esvaziada e que Bolsonaro nada fez quanto à faixa de isenção do imposto de renda. Segundo Haddad, caso o novo projeto de isenção do imposto de renda seja aprovado, cerca de 5 milhões de brasileiros que ganham entre 5 e 7 mil reais por mês pagarão menos imposto em comparação ao que, nas palavras do ministro, pagam hoje. E se o seu projeto for aprovado este ano, serão mais 10 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto e outros 5 que ganham entre 5 mil e 7 mil por mês que vão pagar menos do que pagam hoje. Por outro lado, Lula destacou o Plano Safra da agricultura familiar como uma forma de permitir que o pequeno produtor consiga os insumos e maquinários necessários para o trabalho dentro da realidade da pessoa. Ao término, citou os projetos da faixa de isenção do imposto de renda, da isenção do pagamento de energia para pessoas que consomem até 80 kWh e disse que ninguém do governo deseja que as pessoas vivam a vida inteira usando o Bolsa Família. Ninguém quer que as pessoas vivam a vida inteira de Bolsa Família. Ninguém quer. O que nós queremos é que a pessoa viva tranquilamente, às custas da sua capacidade profissional, às custas da sua capacidade produtiva. E o papel do Estado é fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de chegar lá. Olha só, gente, muita gente gosta de ir para Gramado, final de semana, enfim, ontem teve uma situação bem triste, um incêndio atingiu estabelecimentos comerciais na localidade da Avenida Borges de Medeiros, a principal rua do município de Gramado, na Serra Gaúcha. Segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, houve registro de vítimas graves, não houve, registro de vítimas graves, nem de mortes, nada disso, e o pessoal aí está procurando o porquê do incêndio. As chamas teriam afetado ao menos 2 lojas e um restaurante, conforme a Brigada Militar de Gramado. O incêndio foi registrado nas proximidades do número 2870 da avenida e a brigada foi acionada por volta das 8 horas da noite. As equipes do pelotão de Gramado e de Canela atuaram em conjunto no combate ao incêndio, com o apoio de viaturas. A origem do fogo ainda está sendo investigada e a extensão total dos danos também será avaliada. Mas ontem teve muita correria, as imagens que correram ali pela internet eram inclusive até de trabalhadores desses restaurantes tentando tirar equipamentos para amenizar os estragos, mas foi tudo contornado, pelo menos o fogo. Agora, né, fica prejudicado uma parte turística daquela área central, é pertinho, essa rua é bem perto para quem não está localizado ou quem não lembra da Rua Coberta, então chamou bastante atenção, até porque, né, frio, o pessoal gosta de ir para lá. Fica um pouco complicado, mas se você tem viagem marcada, aproveite, né? Só cuidado aí com as avarias no local. Olha só, quase 1/3 dos aposentados ou trabalhadores com carteira assinada fizeram empréstimos com desconto em folha de pagamento. A pesquisa do Datafolha revelou que os que mais fazem empréstimos consignados são os idosos, menos escolarizados e os funcionários públicos. 32% dos brasileiros com vínculo formal de emprego ou que são aposentados possuem esse tipo de crédito, que é descontado em folha. Por região, o norte e o centro-oeste do país possuem mais pessoas com empréstimos consignados. Sul, nordeste e sudeste ficam um pouco atrás. As mulheres buscam mais esse crédito do que os homens. Quase metade tem mais de 60 anos. O percentual vai caindo de acordo com a queda da idade. Os mais jovens tentam escapar desta amarra. Isso explica o interesse dos bancos em oferecerem um consignado aos pensionistas ou aposentados, porque o benefício é vitalício. No caso dos trabalhadores, eles podem ficar desempregados. A escolaridade também tem grande peso na chance de alguém possuir esse tipo de empréstimo. Pessoas que não terminaram o ensino médio recorrem mais ao crédito. No caso do recorte por renda, a presença do consignado se destacou entre aqueles que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. Mas os que recebem até 2 salários mínimos não ficam tão distantes. Uma das novidades da pesquisa é que quase metade dos funcionários públicos também fizeram empréstimos consignados. A categoria é uma das mais valorizadas pelos bancos, já que tem estabilidade de emprego. A maioria dos trabalhadores brasileiros é CLT. O sistema é um conjunto de leis que organizou e regulou os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores no Brasil.
Cuidado, né, gente? Empréstimo tem que pagar, então faça as contas, veja se é realmente necessário, porque depois, na hora que precisar, o dinheiro não vai estar lá ou vai ficar retido no seu fundo de garantia, presta atenção. A seguir, CAGED registra alta no número de registros de empregos no país. Uma da tarde, 29 minutos. Ai, frio. Olha só, gente, o CNPJ receberá um novo formato. Além dos tradicionais números, também vai incluir letras. A mudança entra em vigor em julho de 2026. A Receita Federal anunciou que o CNPJ receberá um novo formato. Além de números, a identificação das empresas também incluirá letras. A mudança faz parte do processo de modernização do Sistema Tributário Nacional. A intenção é aumentar a quantidade de combinações possíveis e evitar o esgotamento do formato atual, que já conta com mais de 60 milhões de empresas registradas. A estrutura de 14 caracteres será mantida, mas passará a permitir a inclusão de letras entre os dígitos. O novo modelo será implementado a partir de julho de 2026 e somente para novas inscrições, ou seja, empresas já existentes manterão o CNPJ atual, sem a necessidade de substituição. A mudança prepara o caminho para a implementação de 2 novos tributos: a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que tem como objetivo unificar e simplificar diversos impostos atualmente em vigor. Por conta disso, será necessário contar com um sistema mais moderno e integrado. Olha só, gente, o governo de Criciúma, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, prorrogou o prazo para a negociação da dívida com o município que já tenha sido ajuizada. A iniciativa se aplica aos débitos inscritos em dívida ativa até o dia 31 de dezembro de 2019, que estejam ajuizados no Tribunal de Justiça com execução fiscal, ou seja, no último trâmite. Contribuintes interessados podem escolher entre 3 modalidades disponíveis, uma delas com até 100% de desconto sobre os juros e 50% no valor principal. O prazo para a adesão, que antes estava estabelecido até 30 de junho, ou seja, ontem, agora passa a ser de 30 de abril de 2026. Então, se você já tem dívida com o município de Criciúma, está inscrito na dívida ativa, já foi parar na justiça, então tem essa oportunidade de fazer a renegociação com o município e evitar um monte de dor de cabeça. Mais fácil, tirar da justiça, do cartório e se organizando ali pelas parcelas que dá para fazer, do que deixar isso se arrastar e correr, né, o risco de perder o seu bem. Então, o município de Criciúma dá essa oportunidade agora até abril de 2026. Ficou mais fácil cometer infrações de trânsito no Brasil sem perder o direito de dirigir. Com as mudanças feitas nas regras para os motoristas, diminuiu o número de carteiras de habilitação suspensas e aumentou bastante o número de multas. Um bom negócio para os municípios que arrecadam. O Brasil registrou em 2024 o maior número de multas de trânsito da sua história. Cerca de 75 milhões de infrações foram aplicadas em todo o país. Apesar do aumento expressivo, o número de suspensões da Carteira Nacional de Habilitação atingiu o menor patamar desde 2013, com 290 mil documentos suspensos no período. Segundo especialistas em mobilidade urbana e direito de trânsito, essa desconexão entre multas e penalizações mais severas é reflexo direto das alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro entre 2021 e 2022. Entre as mudanças está o aumento do limite de pontos acumuláveis antes da suspensão. Passou de 20 para 40 pontos em um período de 12 meses. Outro fator que contribui para a queda nas suspensões é a flexibilização de exigências, como o prazo para exames toxicológicos, além da redução de penalidades aplicadas a empresas que não identificam condutores infratores. Atualmente, quando um veículo
veículo registrado em nome de pessoa jurídica comete uma infração e o motorista responsável não é informado, os pontos não são mais computados, apenas o valor da multa é dobrado. A maioria das infrações continua relacionada ao excesso de velocidade, que responde por mais de 40% das multas nos últimos 10 anos, impulsionada pela ampliação do uso de radares nas rodovias. No entanto, infrações graves como trafegar até 50% acima do limite de velocidade não levam à suspensão imediata da CNH, a menos que haja reincidência. Enquanto o número de suspensões diminui, os acidentes e mortes no trânsito seguem em alta. Em 2024, foram contabilizadas 6.153 mortes em rodovias federais, um crescimento de 9,6% em comparação ao ano anterior. O total de acidentes também subiu, somando o maior número desde 2015. As motocicletas continuam entre os veículos mais envolvidos em acidentes fatais, representando 38% das mortes. O crescimento de motos utilizadas para trabalho e transporte individual, especialmente após a pandemia, contribuiu para esse cenário. Dados revelam que mais da metade das motos do país estão em nome de pessoas sem habilitação apropriada. Apesar dos desafios, o investimento em segurança no trânsito segue abaixo do necessário. Em 2024, dos 810 milhões de reais arrecadados com multas, apenas 54 milhões foram efetivamente aplicados em medidas de prevenção. O restante foi destinado ao orçamento federal ou ficou retido por contingenciamento. O que é para ir para benefício da população, retornar, melhor dizendo, não volta, né? Isso que é importante observar. Olha só, gente, em falar em multas, tem que ter dinheiro para pagar, né? Para isso a gente tem que ter trabalho. Então vamos conferir agora as vagas de emprego que estão disponíveis na região. Em Criciúma, uma vaga de técnico em eletromecânica, uma vaga de recepção em hospital veterinário, uma vaga de designer, uma vaga de auxiliar de dentista, 25 vagas de recuperador de crédito e uma vaga de atendente noturno. Em Sara, uma vaga de auxiliar de estética automotiva, uma vaga de designer gráfico de produção e criação e operação de impressoras digitais, uma vaga de analista de BI, uma vaga de motorista de entrega, uma vaga de assistente financeiro em contas a receber, uma vaga de atendente comercial. Em Nova Veneza, uma vaga de vendedor interno, uma vaga de almoxarife, uma vaga de assistente comercial, 3 vagas de auxiliar de produção, uma vaga de operador industrial, uma vaga de consultora de vendas e uma vaga de líder de perecíveis. Já em Cocal do Sul, há uma vaga de auxiliar desenhista, uma vaga de vendedor, uma vaga de desenhista mecânico, uma vaga de assistente de vendas, uma vaga de auxiliar de desenhista em empresa de fabricação de máquinas. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. Boa sorte, então. A seguir, nevou na Serra Catarinense. Comemora também as baixas temperaturas e a segunda onda de frio intenso no estado. De volta, então, com o nosso Informe Região, 13h40. Olha só, gente, Sara vai realizar entre os dias 19 e 21 de setembro a primeira edição do Tech Charts Startup Weekend. Nossa, que chique! Tech Charts Startup Weekend, no Paço Municipal. Serão 54 horas de imersão para transformar problemas do dia a dia em negócios inovadores com base na tecnologia, conexão de talentos e diversas áreas e impulsionamento também do ecossistema empreendedor da cidade, em parceria com o governo municipal, Sebrae, instituições e empresas participantes engajadas na inovação. Esse evento, o Startup Weekend, é reconhecido mundialmente por estimular a criatividade, a colaboração participativa e também estimular novos negócios. Os ingressos já podem ser adquiridos a partir desta terça-feira e os participantes podem optar pelas categorias de negócios, criativos ou dev. E o primeiro lote sai por R$ 89,00 no simpla.com. O valor do ticket vai incluir para o participante todas as refeições
que o dia vai oferecer nas 54 horas de evento. Então, uma grande iniciativa da Prefeitura Municipal de Içara com parceiros para trazer esse grande evento para o município e dar uma incrementada nos negócios da cidade. Tem muita startup boa em Içara, muitos cases de sucesso que a gente nem imagina que está lá na Içara e estão vendendo para o Brasil e para o mundo. Então, são oportunidades como essa de troca de informações que, de repente, aquela sua ideia vai crescer e vai se apresentar para o mundo. Boa sorte! Olha só, gente, está falando de frio o jornal inteiro. Então, a nova onda de frio chegou com tudo, trouxe neve na madrugada e geada na serra. No Planalto, muitas cidades ficaram abaixo de zero. O município de Bom Jardim da Serra amanheceu coberto de geada, com rios congelados e registrando temperaturas negativas. Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os termômetros marcaram menos 7,1 graus na manhã desta terça-feira. A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, registrou ocorrência de neve na noite dessa segunda para terça, segundo o portal Metsul. Descrita como fraca e isolada, a neve caiu no distrito de Cruzeiro, a uma altura de 1.500 metros de altitude. A menor temperatura do estado foi registrada em Urupema, conhecida como a capital nacional do frio, na Serra, onde os termômetros marcaram menos 5,92 graus Celsius às 6 horas da manhã, mas a sensação térmica chegou a menos 25 graus na cidade. As quedas das temperaturas acontecem até esta quinta-feira, onde o pico de frio na Grande Oeste e nos Planaltos terão mínimas entre 2 e menos 4 graus, podendo registrar temperaturas menores nos pontos mais altos, até mesmo que da Serra. Já no sul do estado e no Alto Vale do Itajaí, as mínimas serão entre 0 e 4 graus e ficarão entre 5 e 10 graus na Grande Florianópolis e no litoral norte. No período da tarde, as temperaturas alcançam as máximas de 10 graus na maioria das cidades e permanecem entre 5 e 7 graus nas áreas de Planalto. É frio, muito aquecedor, muito cobertor, roupa térmica, o comércio tá ávido, gente. Nossa, o comércio tá com os olhos brilhando. De acordo com a FEComércio, esse será um dos invernos mais interessantes para o comércio de Santa Catarina. A expectativa realmente de bater recordes de vendas esse ano. Tem muita gente investindo, tem loja que, acabou roupa térmica, chega roupa térmica, tá todo mundo assim louco por uma roupinha quente, um casaco, um cobertor. Nossa, tá todo mundo vendendo de tudo. Então é oportunidade aí também para o comércio se restabelecer no estado, até porque vem de 3 invernos não tão rigorosos e esse ano promete ser bom para eles. Mas o frio continua, gente, essa semana até sexta dá uma esquentada, sábado, domingo, tempo bom e firme, até terça da semana que vem vai dar esse pico de frio forte de manhã, mas depois vai esquentando, e aí depois a gente vai trazendo para vocês as informações da Defesa Civil. Olha só, para finalizar o nosso jornal de hoje, ontem, né, os tricolores das Laranjeiras aí todos felizes da vida, 2-0 do Fluminense em cima da Inter, meu Deus do céu. Mas ontem o Fluminense realmente fez jus pelo resultado, jogou bem, postado. Ô, seu Renato Gaúcho, que entrevista do Renato Gaúcho depois do jogo, hein? Que coletiva, até que enfim uma coletiva justa ao nome de Renato Gaúcho, como foi um grande jogador, até que enfim ele teve uma postura de técnico, né? Bom, técnico que está numa grande competição, sem dar patada em ninguém, nada. Foi ótimo ontem a entrevista dele, e parabéns pelo trabalho, claro. O City perdeu para o Al Hilal 4-3, shows de brasileiros, e hoje tem às 4 da tarde, jogaço, hein? Real Madrid e Juventus, e à noite às 10 horas, Borussia e Monterrey. Esses jogos vão definir os últimos classificados para as quartas de final, que já tem Fluminense e Al Hilal na sexta às 4 da tarde e Palmeiras e Chelsea na sexta também às 10 horas da noite. Ai, que dó, né? Os brasileiros vão jogar no mesmo dia. PSG e Bayern no sábado à 1 e aí a outra quarta de final no sábado às 5 horas da tarde. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Nossa, ainda tem muita semana, abertura do mês de julho, isso mesmo.
gente vai se vendo por aqui. Essas e outras notícias você acompanha seguindo nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Hoje tem sala de entrevistas às 3h10 da tarde, falando sobre tecnologia e inovação na área da arquitetura e também da engenharia. Não perca, gente, você que vai construir, reformar, quer ampliar, entenda mais sobre as questões dessa área que são muito importantes para não ter dor de cabeça na sua obra. Às 2 da tarde, antes, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus sede Criciúma para você acompanhar às 4. A Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando nossa grade de programação, abrindo a grade da HIT TV. Lembrando, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Façam uma boa terça-feira e a gente se vê amanhã, às 1h15 da tarde. Até lá, tchau!